Hoje a nossa aula vai ser sobre algo que acontece dentro da nossa mente, dentro da nossa alma, que é derivado de tudo que a gente sentiu. Então nós sentimos várias coisas desde o momento em que a gente nasce, desde o momento em que a gente tem contato com as pessoas, com todo o ambiente. Quando a gente tem contato com o ambiente, quando a gente tem contato com as pessoas, conforme esses contatos vão aparecendo, a maneira como eles chegam, a percepção, por exemplo, de uma criança, de um adolescente, de um adulto, em qualquer momento da vida, hoje, ontem, amanhã, qualquer dia, várias vezes acontecendo ao longo do dia, nós vamos ter percepções. A palavra-chave de hoje é percepção. Então, você vai ter uma percepção de uma coisa muito importante para você. Essa percepção ela pode entrar na sua mente, na sua alma, no seu coração, no seu espírito, de uma forma favorável ou de uma forma desfavorável. É isso que vai gerar ou uma espécie, vamos chamar assim, de trauma, ou uma espécie de comportamento para caminhar para frente, para avançar, para continuar seguindo, visto que a pessoa pertence àquele ambiente, não foi abandonada, visto que as pessoas de lá reconhecem ela não ficou no anonimato. Então, várias percepções vão gerando para todos nós um tipo de comportamento. Isso influencia muito na espiritualidade, porque quando nós buscamos a nossa espiritualidade, ela tende, primeiro, a transformar, a processar naturalmente o que nós somos, a nossa base. Por isso, dentro do taoísmo, o primeiro passo de qualquer transformação, de qualquer momento, se chama a construção da base. A construção da base é você construir uma base nova, não com os recursos que você tinha, com tudo que você viveu, com toda a sua bagagem emocional, psicológica, sensorial, com tudo isso, ela vai gerar uma configuração, e essa configuração somos nós. Uma espiritualidade é justamente você construir uma nova base, com novos valores, com novos princípios, despertando outras virtudes, ou refinando as virtudes que nós já temos, porque as virtudes vêm de dentro, enquanto que os valores vêm de fora. Os valores nós absorvemos de acordo com o nosso comportamento, de acordo com o ambiente que a gente vive. São os nossos valores. Valorizamos algumas coisas, não valorizamos outras. O que nós valorizamos também tem uma escala de valor. Algumas são melhores, outras piores. Enfim, algumas mais importantes do que outras. Então, a nossa escala de valor vai determinar a nossa nova forma, vamos chamar assim, de espiritualidade, de transformação. O nosso estilo de vida vai se transformando gradualmente. Porém, muitas vezes, a pessoa buscando ou não uma espiritualidade, se transformando ou não, meditando ou não, existe uma coisa que vem como uma consequência de tudo isso que eu falei até agora, chamado as amarras mentais. As amarras mentais deixam ou prendem a nossa mente em um determinado comportamento, em uma determinada forma de pensar, prende o nosso pensamento, o nosso molde em alguns modelos antigos que às vezes não valem mais. As pessoas às vezes se tornam até teimosas de querer continuar ser a mesma pessoa, vendo que todo o entorno mudou. Então, muitas vezes, dentro do taoísmo, e olha que quando a gente fala disso, a gente fala de séculos atrás, muitos séculos, existe uma literatura vasta sobre todos os tipos de amarras mentais. Então, eu vou tentar resumir as amarras mentais. Isso é um curso que a gente dá aqui na sociedade, vai ter também um curso online sobre ele. É um curso, um treinamento que a gente fala 2 dias, às vezes online, vai ser por 1 mês, só sobre os tipos de amarra. Mas se eu tentar resumir para vocês, nós temos 5 amarras mais importantes de todas. São elas que, quando a gente desdobra, quando a gente combina uma com a outra, é o que vai gerar para a gente uma infinidade de amarras. A primeira é o que nós chamamos de rotina negativa. Se você estiver anotando, pode anotar. Rotina negativa. A rotina negativa corresponde a uma pessoa que, como o próprio nome diz, tem a sua rotina, tem os seus afazeres sempre daquele tamanho.
ele não tem nenhuma aventura, nenhum desafio, nada extraordinário ao longo do dia, aquilo se torna rotineiro, é uma mesmice todos os dias dessa pessoa. O que acontece com ela? Ela se protege, lado bom disso, ela se protege, porque ela consegue estar ali, ela sabe exatamente o que vai acontecer, o coração dela não se abala, o batimento cardíaco não muda, porque ela está em paz. Ela cultiva, ela cultua a paz. Porém, essa pessoa, às vezes, ela deseja dentro dela um tipo de mudança. Então, toda pessoa que tem uma rotina negativa deseja uma mudança, porém, ela não tem a força para fazer essa mudança, essa transformação. Às vezes a gente fala, por que você não muda? Por que você não muda o seu comportamento? Por que você não muda os seus afazeres? Por que você não quebra essa rotina? Para ela, é muito ruim. Então, o primeiro tipo de amarra é chamado rotina negativa, onde a pessoa fica presa, ela às vezes vê até do quintal para fora, isso é uma metáfora, do quintal para fora, ela consegue ver toda a vida acontecendo. Ela até gostaria de estar lá, vivendo aquilo, conhecendo pessoas, mas às vezes se você perguntar para ela por que ela não vai, por que ela não muda, ela não consegue, porque o que prende essa pessoa na rotina, o que ancora essa pessoa são os seus desejos, ou melhor, os seus valores. Os valores são os mais importantes para ela. Ela valoriza a paz, ela valoriza a segurança, ela valoriza a tranquilidade, a estabilidade. Por exemplo, um meditador. Um meditador no alto de uma montanha, dentro de um mosteiro, até fazendo um retiro urbano, como a maioria das pessoas agora podem fazer, ele vai ter uma rotina. Ele vai ter horário para comer, horário para acordar, horário para tomar banho, horário para rezar, horário para meditar, horário para ler. São vários horários que compõem uma rotina. A diferença é que tanto o monge quanto qualquer pessoa, ele pode quebrar essa rotina. Mas por que então um mosteiro tem isso? Porque com essa rotina é garantido que a pessoa vai meditar, vai ler, vai fazer, vai estudar, enfim, ela vai fazer tudo o que precisa ser feito, porque aquela rotina não deixa nada para trás. Então, o lado bom disso é que a pessoa, ao manter aquela rotina, que é uma rotina ainda favorável, ela consegue ter um grande nível de produtividade dentro da realidade dela. No aspecto negativo, por isso é rotina negativa, essa pessoa ela não consegue replicar, ela não consegue se transformar, ela fica presa àquilo. Se você perguntar para a pessoa por que a gente não vai no cinema, ela vai falar, não, que essa hora é a hora que eu passeio com o meu cão. Mas, pô, por que o cão não passeia? Eu passeia 15 minutos, uma hora antes. Ele vai falar, não, o horário do cão é determinado, é X, é horário X. Ele não pode fazer antes ou depois. Então, essa pessoa ela tem uma grande amarra dentro dela, chamada rotina negativa. Ela até deseja novos valores, mas o que falta nela de ação é a mudança. Ela até deseja uma mudança, mas ela não tem a força para isso. Então, essa é a primeira amarra, ok? A segunda amarra é chamado sem caminho, sem tal de caminho certo da vida, tal do taoísmo. Então, taoísmo, tal, a palavra tal, representa o caminho certo da vida. O caminho certo da vida de qualquer pessoa. Eu tenho o meu tal, você tem o seu tal. Qualquer pessoa tem um tal, tem um caminho. É só você perceber aonde flui, aonde as coisas abrem. Isso é tal. Mas algumas pessoas, às vezes, não conseguem perceber. Não quer dizer que ela não tenha, tá? Ela não consegue perceber o seu caminho. Então, são pessoas chamadas sem caminho, é um tipo de amarra. As pessoas sem caminho, elas não conseguem caminhar, elas estão perdidas. É uma pessoa, por exemplo, dando um exemplo simples, ela sabe que tem fome, mas ela não sabe cozinhar. Ela sabe que ela precisa comer, ela sabe até o sabor, ela conhece o sabor do alimento, ela tem desejo, eu gostaria de me alimentar de tal coisa, mas ela não consegue produzir aquilo, porque ela não sabe fazer aquilo. Tem gente, por exemplo, que quando não sabe meditar,
Ela tem um desejo de meditar, mas ela não sabe. Nesse momento, ela está sem caminho, sem o caminho da meditação. Ela até sabe que ela gostaria de uma coisa, mas não sabe como fazer aquilo. Então, a pessoa que tem a amarra do sem caminho, e todos nós temos todas as amarras, mas é um empilhamento de amarras. Existe uma que predomina, a segunda, a terceira, enfim, você vai ter uma sequência, um empilhamento de amarras. A primeira que a gente viu, e não é nessa ordem que acontece, é apenas didático, a primeira é chamada rotina negativa, a segunda é sem caminho. O sem caminho, qual o desejo principal dele? Ele deseja um caminho, ele deseja uma jornada, ele deseja um tal, ele deseja um processo. Então, o que ele precisa? Ele precisa de um passo a passo. Ele precisa de um tutorial de como fazer aquilo. Ele precisa de uma receita de bolo. Ele precisa de um tutorial para poder mexer no computador ou em qualquer outra coisa. Ele precisa de um passo a passo, por exemplo, para trocar o pneu de um carro. Ele precisa de alguma coisa que ele não sabe. Então, todo mundo que é sem caminho, e todos nós temos esse tipo de amarra, quando viajamos e não conhecemos o local, quando chegamos numa festa e não conhecemos as pessoas, nós estamos naquele momento, fração de segundo, nós estamos sem caminho. A nossa destreza é justamente sair rapidamente dessa situação sem caminho e encontrar um caminho. Então, ao chegar na festa, eu já procuro um amigo, uma amiga. Ao chegar na festa, eu procuro um local para eu sentar, me situar e poder, então, entender aonde eu estou. Então, essa pessoa ela pode estar no sem caminho ou buscando um caminho. Mas a pessoa que está sem caminho, ela precisa de um passo a passo. Ela precisa de um caminho, ela precisa de uma jornada. Essa é a segunda. A terceira amarra é chamada a energia do desleixo. Energia do desleixo, ela é autoexplicativa. Energia do desleixo é quando uma pessoa, como o próprio nome diz, ela é desleixada. Ela não tem capricho com o ambiente que ela vive, ela não tem capricho, ela não arruma, ela não tem capricho com a própria roupa, ela não tem capricho com a própria imagem, ela tem uma energia de desleixo que impede que ela possa produzir, que ela possa crescer. Às vezes, a pessoa está lá, estacionada na vida, e você chega para ela e fala, por que você não faz um curso? Por que você não recicla sua mente? Por que você não lê um livro? Qual foi o último livro que você leu? E aquela pessoa, ela não ouve, porque para ela, aquilo ali é bobagem, aquilo ali é irreal, ela não chega nem a acessar o grau de importância que você está dando no conselho para ela. Ela não acessa a importância do seu conselho. Quando você fala, lê um livro, assiste um filme, faz um curso, faz um treinamento, recicla sua mente, essas pessoas que têm a energia do desleixo não conseguem produzir corretamente, elas não conseguem desenvolver alguma coisa. Por quê? Porque falta nela, e esse é o maior desejo, falta um objetivo maior, um objetivo na vida. Tanto é que as pessoas que têm a energia do desleixo, às vezes você encontra, você fica um tempo sem encontrá-la, de repente ela chega arrumada, bonita, maquiada, cabelo cortado, barba feita, e aí você fala, ué, o que aconteceu? Aí ela dá um sorriso e fala, estou namorando. Aí aquele namoro, aquela pessoa que entrou na vida daquele desleixado, modifica a energia dele. Dá para ele, aquele namoro passa a ser um objetivo de vida, passa a ser algo que ela gosta. Então é sinal de que ela está amando aquela pessoa. E com objetivos, ela então começa a ter o seu nível de produtividade, de crescimento, e aí a energia do desleixo começa a desaparecer. Então você precisa, na verdade, né, qualquer desleixado, desculpe a palavra, você precisa de objetivos para que esses objetivos gerem produtividade. E assim a energia do desleixo desaparece. Então você fala, se você tentar brigar com a energia do desleixo, fala, ô desleixado, por que você não vai fazer tal coisa? Ele não vai ouvir, ele não vai ter a conexão com você. Por quê? Porque ele não tem acesso a essa energia. Você fala assim, por que você não faz tal coisa de forma X, de forma Y? Por que você não faz melhor isso?
Não adianta cobrar produtividade ou supremacia, assim, na verdade, excelência para um desleixado. Porque, na verdade, você vai estar brigando do 8 com 80. O que ele vai querer mesmo, o que ele precisa de verdade, é de objetivos. Tendo objetivo, aquela pessoa sai da cama, sai do sofá, começa a se mexer, começa a ler o que precisa ler, estudar o que precisa estudar, precisa se arrumar da forma que precisa, enfim, tendo um objetivo, tendo um porquê na vida, naturalmente o processo de produtividade nasce e você não precisa brigar com o desleixo. O desleixo desaparece, da mesma forma que quando está tudo escuro, você abre a janela, a luz do sol entra, você não precisa brigar com a escuridão desaparece por si só. É só deixar entrar um sol, e o sol que entra na vida do desleixado, no caso, são objetivos. Então, nós temos a rotina negativa, nós temos o sem caminho, a energia do desleixo, nós temos um quarto tipo chamado amarras mentais. O próprio nome das amarras mentais. Amarras mentais são pessoas que ficam presas, engessadas no próprio caminho, nos seus próprios valores. Então a pessoa tem um valor X e o mundo começa a se transformar e ela não se atualiza, ela não se recicla, ela não se permite, a palavra aqui é permissão, as amarras não deixam que essa pessoa se permita acessar novas coisas, novas aventuras, novos conhecimentos e principalmente novas opiniões. Então, quando a gente vai falar de espiritualidade para essa pessoa, ela até entende, ela até gosta, ela até curte e pratica, talvez meditação, mantra, oração, prece, enfim, ela até gosta, mas ela não muda. Por que ela não muda? Porque, na verdade, ela tem uma amarra mental. A amarra mental, ela precisa de quê? Assim como o desleixado precisava de um objetivo, uma pessoa que está com a mente toda amarrada, ela precisa estar conectada, estar engajada com alguma coisa. Quando ela está engajada, seja num curso, quando ela está engajada com uma equipe, quando ela está engajada com um propósito, esse engajamento vai fazer com que ela possa, então, sair desse nível de amarra. Porque a amarra é assim, vou dar um exemplo para vocês. Imagine que uma pessoa começa a meditar, aí chega para alguém, esse alguém está todo amarrado, e você fala assim, eu comecei a meditar. Aí ele vai falar, pô, que legal, mas para que você está meditando? Aí, não, porque eu quero melhorar, tá coisa. Não, isso é bobagem, isso não vai funcionar. Isso, você não vai conseguir mudar. Esse é o conselho do amarrado. Ele não consegue partir para o que nós chamamos no taoísmo de enfrentamento. Enfrentamento. A pessoa não tem a força de enfrentar dificuldades. Ela não tem a força de enfrentar uma faculdade nova, um grupo social novo. Ela não tem força de enfrentar um ambiente novo. Então ela fica amarrada, presa a valores, a medos, a mágoas, a raivas, todas antigas, que não deixam, que paralisam essa pessoa num determinado tempo e não deixa ela progredir. Sendo assim, é muito difícil você falar com a pessoa que está amarrada para ela enfrentar as coisas. A gente fala, pô, faz isso, vai. Ele não vai enfrentar. Então, o que essa pessoa precisa? Esse amarrado, a gente precisa pegar essa pessoa amarrada e conduzir até um local coletivo, onde o coletivo força essa pessoa a mudar. Quando ela estiver de verdade engajada, conectada com coisas novas, ela consegue reciclar a sua mente, ela consegue aprender coisas novas, ela consegue fazer um curso, se especializar em determinada área, começar uma nova língua, um novo idioma, ela consegue sair daquela condição amarrada, muito parecido com a pessoa que tem a rotina negativa. Mas a rotina negativa é externa, ele gosta daquele lugar. Já a pessoa amarrada, ela não vive no presente, ela vive no passado, porque lá é o que aconteceu. Então, quando ela fala alguma coisa, ela fala só com base na experiência que ela teve, não com a experiência que ela pode ter nesse momento. Então, amarras mentais,
impede a pessoa de olhar para frente, de olhar adiante, de olhar o futuro. Ela tem dificuldade de enfrentar o seu próprio futuro. Por isso, a primeira chave, o desejo principal é você buscar um engajamento, para que a ação que a pessoa deve ter seria o enfrentamento. E, por último, nós temos a nossa última amarra, é chamada a energia do sabotador. Sabotador é uma parte nossa, uma parte da nossa mente, da nossa alma, do nosso espírito, da nossa energia. O sabotador é algo que fica dentro da nossa mente, sabotando o nosso próprio caminho. É quando a pessoa começa, por exemplo, a fazer meditação, ela fala, estou pensando em meditar. Aí ela começa a se programar para meditar, por exemplo, 7 da manhã. Aí ela fala, bom, 7 da manhã eu vou meditar. Ela coloca o relógio para tocar 20 minutos antes. Ótimo. Quando a pessoa acorda, ela pensa, o sabotador fala, para que você vai meditar? Existe alguém que você conhece que meditando melhorou? Você conhece alguém que se iluminou? Você ouve histórias antigas de iluminados, de mestres, de gurus, mas hoje, você conhece alguém que se iluminou de verdade, que depois de um tempo não perceberam que era uma fraude? Aí a pessoa começa a pensar. E nesse momento em que o sabotador embute dúvidas na nossa mente, a força de meditar, de levantar para meditar, ela começa a diminuir. Isso acontece quando a pessoa tem que procurar um trabalho, isso acontece quando ela tem que investir no relacionamento, isso acontece em qualquer área, quando ela tem que arrumar uma determinada parte da casa, quando ela tem um afazer, uma tarefa, e o próprio sabotador fica, mas para que isso? Deixa. Então, a palavra que está na moda hoje em dia, a procrastinação acontece numa intensidade muito grande para a pessoa que está sendo alimentada pelo sabotador. Então, o sabotador, ele precisa de quê? Ele precisa de uma identidade. Tendo identidade, é que ele vai conseguir se transformar. Porque, enquanto o sabotador impedir que você faça alguma coisa, e nós temos sabotadores em vários lugares, um detalhe importante, sabotador não é autossabotagem. Autossabotagem é quando você esquece o relógio, de programar o relógio para tocar antes da meditação. Ou quando você desliga o relógio e dorme. Nem pensa, nem questiona. Isso é autossabotagem. O sabotador também é interno. Porém, é quando você questiona você com você mesmo. Será que isso é bom? Será que eu devo fazer isso? Por que eu devo fazer isso? Enfim, tem como terceirizar? Quando acontece esse tipo de energia, impede a pessoa, que é a chave principal do sabotador, impede qualquer pessoa de ter uma realização concreta. Então, quando você quer realizar uma faculdade, um trabalho, uma casa nova, um novo relacionamento ou qualquer outra coisa, quando você quer realizar, você não consegue ou tem dificuldade de crescimento por causa de um sabotador. Agora, por que o sabotador impede a realização? Ele não impede a realização. Realização é impedida por consequência. O sabotador, ele impede que você seja alguém. Vou repetir. O sabotador impede que você seja alguém, que você tenha uma identidade. Eu sou um meditador. Eu sou um engenheiro. Eu sou um sacerdote. Eu sou isso, eu sou aquilo. Ele impede que você cresça e obtenha uma identidade, que você tenha a construção da sua identidade. Os valores que você tem, somado às virtudes que você desperta, às vezes elas não têm força de construir a sua personalidade, de construir a sua identidade para se apresentar, porque existe um sabotador. E se a pessoa não tem essa identidade, ela não é aquilo, ou ela não se sente aquilo. A pessoa que não é de verdade um meditador, ela não medita. Ou ela medita hoje só daqui a 2 meses.
ela não é um meditador, mas a partir do momento em que ela entrar para um grupo ou fizer um treinamento e com muita seriedade, às vezes sendo até acompanhado por alguém, ela vai construindo passo a passo, todos os dias, aquela meditação, ela vai construindo, na verdade, uma identidade de meditador. Assim como estudando todos os dias, vai construindo a identidade de um advogado, de um engenheiro, de alguém que vai passar num concurso, de alguém que vai prestar um vestibular, enfim, ele vai, que é a identidade de um estudante. A pessoa precisa, o sabotador elimina, ele destrói, ele consome, subtrai, deteriora a identidade da pessoa. Então nós temos algumas amarras. Essas são as principais amarras mentais que dificultam a caminhada de uma pessoa. Então veja só, quando a gente fala de crescimento, a pessoa fala, puxa, eu não consigo crescer. Eu agora tenho tempo, estou mais tempo em casa e não consigo crescer, evoluir. Às vezes, mesmo ficando em casa o dia todo, parece que o tempo é curto para aquilo, para determinada coisa. Por quê? Porque, voltando, às vezes a rotina que ele tem é negativa, às vezes o que ele precisa, ele não sabe, que é o sem caminho, às vezes existe um pouquinho lá atrás de desleixo, e com isso a sua produtividade não avança, não cresce, por causa desse desleixo. Às vezes, o que você estudou até hoje trouxe você até esse ponto, até o que você é hoje. Mas, às vezes, você, para continuar sua caminhada, sua maturidade, seu crescimento, sua evolução, você precisa aprender coisas novas. E aí você começa a comparar o antigo com o novo, e aí nascem as amarras mentais. E aí, com isso, você não consegue engajar com um pensamento, engajar com uma matéria, engajar com um determinado curso, com uma determinada aula, enfim, falta o engajamento. Então, por causa das amarras. Ou às vezes a pessoa não se realiza porque aqui dentro fica alguma coisa duvidando, que nós chamamos de sabotador. Então, nós temos várias amarras mentais que trabalham principalmente os seus valores. O que é o desejo? O que uma pessoa deseja para crescer? O que a gente tira de ensinamento das amarras mentais? É que toda pessoa, para crescer, toda pessoa, para evoluir, ela precisa de 5 coisas. Primeiro, ela precisa ter valores, reciclar os seus valores. Os valores que você tem no seu ambiente, que você recicle os seus valores. São esses novos valores que vão aumentar, refinar, destilar as suas virtudes, o seu processo de maturidade. Então você precisa de novos valores, talvez até de uma nova filosofia. Você precisa de uma jornada, de um passo a passo, de etapa por etapa, isso é um processo, um passo a passo, uma jornada, para saber exatamente como fazer determinada coisa. Então nós precisamos de valores, nós precisamos de um passo a passo, ou como nós chamamos de uma jornada, mas para você seguir essa jornada, caminhar esse caminho, você precisa ter objetivos. Objetivos ou objetividade. E o objetivo é tudo que você tem. A forma como você vê o mundo, a forma como você gostaria que ele fosse, a maneira que você, o que você precisa fazer, como você precisa fazer, por que você precisa fazer, até chegar no momento em que você cria objetivos. Então são valores, uma jornada, um caminho, objetivos. Você então está engajado, conectado, linkado com alguma coisa, ter uma filiação ou uma parceria com alguma coisa. Isso é, não caminhe sozinho. Às vezes, sozinho, você não consegue caminhar. Às vezes, a pessoa não tem força para caminhar sozinha. É necessário que ela cresça, que ela amadureça, que ela vá para frente, estando conectada, engajada ou pertencendo a um grupo. E é o próprio grupo que vai trazer para ela a quinta necessidade, que é a sua identidade, que aí você se apresenta como aquilo. Então, valores, caminho ou jornada, objetivos, estar engajado e construção de uma identidade. Com isso, você vai ter, se você tiver esses desejos realizados,
que as amarras mentais permitam. Se você tiver isso realizado, você consegue naturalmente um processo de mudança passo a passo, aumentar o seu nível de produtividade, de crescimento, ter força para enfrentar e avançar qualquer dificuldade. E aí sim, você ter a sua realização. Seja ela espiritual, seja ela social, seja ela financeira, seja ela de acordo com o seu bem-estar, com a sua saúde, qual o tipo de realização que você precisa ou o que você quer. Então, o primeiro passo é você se perguntar o que eu quero realizar. O que eu quero realizar. E, sabendo o que eu quero realizar, que é justamente o sabotador, é você saber exatamente o que eu preciso mudar. Então, ó, primeiro, o que eu quero realizar. Segundo, o que eu preciso mudar no meu ambiente, talvez até os meus valores, o que eu preciso mudar para que eu possa realizar isso. E para a mudança, qual é o passo a passo, como que eu vou fazer isso, para que eu possa saber exatamente o que eu vou fazer, qual caminho eu vou caminhar, quais são os recursos que eu preciso ter. Recursos de fora, isso é, recursos externos, seja qualquer coisa material, pessoas, lugares, até mesmo uma internet, é um recurso externo. E recursos internos, sua determinação, sua força de vontade, sua capacidade de estar engajado de verdade, sua vontade de caminhar, se o seu sonho é real. Então, essa é a forma que você tem de entender a maneira como você vai produzir, o seu passo a passo, como que você vai fazer, e sabendo isso, o seu passo a passo, aí sim você consegue ter um nível maior de enfrentar dificuldades. Enfrentamento são as amarras mentais. Enquanto que produtividade era a energia do desleixo. O passo a passo é sem caminho. Então, se você juntar tudo, você precisa saber o que você quer realizar, por que você quer mudar isso, e aí sim isso vai mostrar, como que você vai fazer isso através do seu passo a passo, para que você possa executar isso, e aí a sua produtividade, e dentro da sua execução, você ir enfrentando cada etapa, cada dificuldade, cada momento que aparece para você. Com isso, provavelmente, as suas amarras mentais vão estar enfraquecidas. A diferença, e isso é bom saber, é que nós não conseguimos eliminar nenhuma amarra mental. E além disso, quando você está segurando uma, outra está crescendo. Imagine que você tem 10 dedos e 11 furos no barco. Em algum lugar vai estar saindo água. Em algum lugar está fazendo aquele barco afundar. Aí você fala, puxa, então como resolver? Será que eu tenho que rezar? Será que eu tenho que meditar? Não. Conforme você enfraquece todas as suas amarras, sua energia de desleixo, seu sabotador interno, suas amarras mentais, quando você tem um caminho, não fica sem caminho, quando você quebra a sua rotina negativa, isso é, quando você enfraquece todos eles, existe algo que fica superior às suas amarras mentais, que é você. Isso é o seu posicionamento dentro do mundo. O que muitas vezes impede que essas amarras cresçam? O seu posicionamento. A forma como você se posiciona dentro do mundo. A forma como você se apresenta dentro do mundo. A forma como você tem, quais são as opiniões que você tem para o mundo. O quanto que você fornece de recursos para o mundo. O quanto que você é valioso para o mundo. Agora, como é que você consegue descobrir isso? É simples. É só você responder uma única questão que estrangula, que segura todas as amarras mentais. Quem você precisa ser para que tudo isso possa acontecer? Quem que você precisa ser para você realizar o que você quer? Quem que você precisa ser para ter força de mudança? Quem que você precisa ser para entender o passo a passo? Para conseguir produzir? Quais são os recursos que você precisa ter?
sendo você novo, sua versão nova, para você ter o seu nível de produtividade e conseguir enfrentar com qualidade e excelência cada etapa de dificuldade que aparece para você. Então, esse é o principal. A questão principal, que é o processo de evolução. Quando você pergunta para um meditador por que ele medita, ele quer mudar, ele quer crescer, ele quer evoluir. Quando uma pessoa busca, quando você pergunta para alguém que está rezando, por que ele está rezando, ele quer uma comunhão com o sagrado, ele quer uma experiência com o sagrado, ele quer se tornar o sagrado, ele quer se fundir com o sagrado. Então, ele quer ser outro nível, ele quer ser outra pessoa, seja um meditador, seja ele o da oração, o da prece, o da reza, seja quando uma pessoa entra numa faculdade, o que ela precisa ser? Ela precisa ser, por exemplo, médico, engenheiro, advogado, arquiteto, enfim. Então, quem você precisa ser para que esse tipo de energia ou de vida aconteça dentro da sua história? Se você souber exatamente responder essa questão, naturalmente as suas amarras mentais perdem força, porque o seu posicionamento acontece. Agora fique atento, que às vezes o seu posicionamento oscila. Às vezes a pessoa está um pouco desanimada, passou um mês e meio, 2 meses desanimado, aquele desafio se tornou rotina e virou até negativa, então já não vibra tanto no coração, já não deixa a pessoa tão motivada. Quando o seu posicionamento diminui, alguma amarra começa a crescer. Então, é você estar sempre se reinventando, se reciclando. Uma vez, o nosso mestre, fundador da sociedade, ele falou que todos os taoístas peregrinos, eles caminhavam com um pedaço de bambu. Às vezes até para ajudar mesmo na caminhada. E você pode ter visto já algum peregrino, você vê que eles têm o chamado canadianas para ajudar. E antigamente, isso na China, muito antiga, de séculos atrás, eram bambus. Porém, o que o nosso mestre falava é que esses taoístas, eles só usavam bambu verde. Bambu verde é o bambu novinho. Quando o bambu começava a ficar amarelo, ele jogava fora e pegava um novo. Um verdinho, novo, fresquinho. E aí, por quê? Isso está na literatura taoísta. Por que os taoístas só caminhavam, só peregrinavam com bambus verdes? Porque o bambu verde, ele é jovial. Jovial. E ele fica, o poder de entortar, a flexibilidade dele é muito forte, é muito grande. E quando ele fica amarelo, ele resseca, ele fica quebradiço. Então, você deve ter sempre, como ele falava, você deve ter sempre a energia jovial. E não importa a sua data de aniversário, quantos aniversários você fez, isso é a sua idade, o importante é você ter uma energia jovial. Essa energia jovial, que é considerado o bambu verde, é o que faz com que você tenha ou renove sempre o seu posicionamento. Seu posicionamento sempre deve estar atualizado, jovial, moderno, porque se ele começar a ficar amarelo, começar a ficar quebradiço, alguma amarra mental começa a crescer. Ok? Semana que vem a gente se encontra para uma nova aula. Aqui embaixo você vai ter um link sobre um treinamento que vai começar, um treinamento totalmente online. Nessa época de reclusão, então a gente está fazendo um valor bem diferente para vocês. Se vocês quiserem, é só clicar aqui, mesmo por curiosidade. Clica para você saber sobre o que a gente vai falar nesse treinamento, ok? Um abraço, tchau, tchau.